Graça e paz a todos. Amados, vamos falar aqui sobre o jejum. O que é fazer jejum? Lá no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 58, fala o verdadeiro jejum. A minha versão é NVI. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram. Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Então, aqui, o profeta Isaías está dizendo que o povo é um povo religioso. É um povo que por fora parece ser santo, jejua, se prostra diante do Senhor, mas por dentro são imundos, praticantes do pecado. Aquela adoração deles é feito um sepulcro caiado, que por fora é limpo, arrumado, caiado, mas por dentro só podridão. Então, que jejum é esse que eles estão colocando? Esse é um jejum falso, esse não é um jejum verdadeiro. E lá no versículo, agora pulando para o 5, diz assim, do 5 em diante: será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar a corda do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? É esse o jejum que o Senhor quer, e não um falso. E pulando para o versículo 9 em diante, aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Pulando para o 13. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em seu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos saltos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Então, os israelitas, eles guardavam o sábado, que era o dia dedicado ao Senhor. Jejuavam, vestiam roupas simples, se humilhavam. Tinha aquela lá religiosidade deles de colocar terra sobre a cabeça. Um dia do Senhor. Isso perante os olhos de muitos. Olha como eles são santos. Olha como eles dedicam ao Senhor. Hipócritas. Por dentro, vocês são falsos. Falsos moralistas. Colocam jugo nas pessoas. Não pode fazer isso que é pecado. Colocam jugo na pessoa, mas eles mesmos não fazem aquilo que eles estão pregando. Então, meus amados, não é esse o jejum que Deus quer. Deus, desde lá do Antigo Testamento,
falou, ele quer um jejum sincero, praticando a justiça do Senhor. É esse o alimento. Aí vem Jesus, no Novo Testamento, começa assim. Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que Jesus não pecou. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus se absteve de comida. Olha só o ensinamento de Jesus. Ele ficou sem comer, mas teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus estava provando aqui, não é o que come a comida dos homens, que é o pão. O alimento verdadeiro é a palavra de Deus. O verbo se tornou carne. Esse é o pão da vida. Tanto é que ele falou aqui, nem só de pão viverá o homem. E aí a gente pode ir para João, capítulo 6, versículo 33 ao 35, diz o seguinte: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Então, o pão que a gente come do dia a dia, a gente vai sentir fome outra vez. Mas esse pão verdadeiro, que é Jesus, esse nós nunca mais teremos fome. E continuando, meus amados, para não me prolongar muito aqui, no Mateus capítulo 9, versículo 15, encontramos o seguinte: Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Jesus estava falando para as pessoas que ele, que era o pão da vida, estavam ali com os seus discípulos. Estava os alimentando, porque ele era o pão da vida. Esse era o verdadeiro jejum. Eles estavam se alimentando de Jesus que estava ali com eles. Que Jesus será tirado deles. Ele vai ter que subir aos céus. Vai ser tirado. Aí sim eles vão jejuar. Porque o pão da vida, que era Jesus ali, não estava com ele. Mas tem um porém. Quando Jesus for tirado, olha o que vai acontecer, meus amados. João capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou subir. Se eu não for, o conselheiro não virá para mim, para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É esse que é o pão da vida. Então, quando a gente fala que nós vamos jejuar, nós estamos nos alimentando do verdadeiro pão, do maná dos céus. É esse que é o verdadeiro jejum. Quando a gente se alimenta tanto da palavra, que a gente não dá nem atenção ao que comer. Não é que vocês não tenham que comer o pão daqui, o alimento terreno, não. Não é abstinência de comida, não é um regime, meus amados. Mas a gente vai estar tanto conectado com o Senhor, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, porque isso só é possível através do Espírito Santo. Esse é o jejum, é o alimento espiritual, é esse que é o jejum, é se alimentar da palavra de Deus, do pão de Deus. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.